E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Wealth Buster, Impulsionadores de Riqueza. E hoje, uma honra, um privilégio muito grande de receber esse mestre do consórcio, esse cara que vem fazendo acontecer no Brasil inteiro, Ribamar Capella, administrador de empresa, acionista de uma das maiores administradoras do país, Consórcio Canopus. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Nestor. Bom dia a você. Bom dia. É um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho, desse produto aí que vem apresentando um crescimento exponencial no Brasil inteiro. Maravilha. Também estou recebendo aqui o agente sênior de Minas Gerais, o braço direito do Ribamar Capella aqui em Minas, né, Geraldo? Prazer, satisfação em recebê-lo. Ô, Nestor, muito obrigado aí, tudo. É um prazer estar aqui com você, com o Ribamar e tudo, para poder falar do nosso negócio aí. Maravilha. Eu estava conversando, batendo um papo aqui com o Ribamar, antes da gente começar o nosso episódio. Cara, que conhecimento, que riqueza, que coisa bacana ouvir essas histórias que você tem. E eu queria que você compartilhasse um pouco, Riba, até mesmo, posso chamar de Riba, claro, né? Claro, óbvio. Até mesmo porque já tem um tempinho que a gente se conhece. Mas eu gostaria que você partilhasse com a gente aí da sua experiência, como que você entrou nesse mercado, em quanto tempo que você está no mercado. Você é carioca, né? Isso, da Gema, carioca da Gema. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente, até os nossos seguidores. E por falar nisso, deixa eu só mandar um recado para a turma. Vai lá no nosso canal Wealth Buster, Impulsionadores de Riqueza, se inscrevam, acione o sininho lá para vocês receberem aí notificações e, é lógico, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado financeiro, principalmente sobre o consórcio. É o que a gente vai mais falar aqui durante todo esse ano de 2025 sobre o consórcio, essa ascensão maravilhosa que está tendo, e o Ribamar vai nos contar um pouco aí sobre esse mercado também, tá bom? É isso aí, Nestor. Na realidade, meu amigo, eu queria dizer para você que tenho 37 anos de experiência, quase 38, né? E é um aprendizado muito grande para mim, sobretudo, quando eu estou aqui conversando com você, porque tenho a certeza disso, eu estou aprendendo muito aí com você nesse nosso bate-papo, nosso dia a dia, é uma riqueza de informações e eu me sinto aí agraciado pelo Criador por me proporcionar um prazer enorme que eu tenho na minha atividade em trabalhar em consórcio. Então, como eu citei a você, quase 38 anos, trabalhei em várias regiões do Brasil, fico sediado no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, do Rio de Janeiro a Manaus, eu já estive aí comercialmente em todas as regiões, né? Aprendendo, nomeando parceiros, né? Tanto na área comercial, também na área operacional, aprendi muito na área operacional. O meu início foi assim, né? Naquela fase de cadastramento de cotas, de poder ir a cliente para efetivar o cadastro, naquela época antiga, né? Do físico. Hoje está tudo praticamente digital, mas naquela ocasião era isso mesmo, a gente tinha que ir presencialmente ao cliente para fazer o cadastro, para ele poder retirar o bem, acompanhar a entrega de um bem, e era uma satisfação enorme. Por quê? Porque a gente observava o brilho nos olhos do cliente, né? Quando ele recebia ali o seu bem que foi contemplado pelo consórcio. Ou seja, desde a década de 80, a qual eu estou trabalhando, comecei efetivamente em 1987, né? O consórcio já era uma ferramenta para que o cliente pudesse adquirir os bens. E, sobretudo, né, ali foi criada uma semente que hoje está frutificando, onde o cliente observa que o consórcio, quem faz consórcio, aumenta o patrimônio. Eu acho que essa frase hoje, até dita por um nosso sócio, né, e também o diretor-geral Pedro Santos, ele cita muito isso, ele fala: Ribamar, quem faz consórcio aumenta o patrimônio. E é verdade. Quem tem consórcio tem tudo? Quem faz consórcio tem tudo? Praticamente tudo hoje, viu, Nestor? Hoje você tem desde serviços, né, até aeronaves, embarcações. Hoje também no segmento agro, né, está sendo impulsionado muito forte aí a aquisição de bens via consórcio. E, obviamente, né, se a gente observar o produto hoje que está mais evidenciado é o próprio consórcio de imóveis. E tem de serviço, né, que
englobam aí estéticas, viagens, cirurgias estéticas, você pode viagens, faculdade, né? Fazer festa de faculdade, a formatura da faculdade, melhor dizendo, aniversário, a viagem também a gente tem essa possibilidade. Fazer serviço também, por exemplo, um projeto de arquitetura também é permitido no serviço de forma geral, uma lanternagem de um automóvel, todo tipo de serviço hoje ele pode ser feito, né, através do consórcio de serviços. Veja como o consórcio, então, né, ele vem expandindo aí as suas modalidades de aquisição. Antes era somente automóveis, restrito, automóveis. Depois, né, veio o consórcio de imóveis, aí bens móveis múltiplos e aí também o consórcio de serviços. Eu vejo hoje, né, o consórcio realmente sendo muito dimensionado em todas as partes do Brasil. E o que eu gostaria também de ressaltar é que o consórcio, hoje, ele é extremamente conhecido. Antes, nós tínhamos, né, um certo desafio, melhor falando, para poder levar essa ferramenta para aumento de patrimônio, para aumentar, sobretudo, o patrimônio, né? Como eu falei, de uma forma ainda incipiente. Hoje não, hoje você conversa com o cliente e já sabe o que é o consórcio. Dificilmente ele não entende consórcio. Ou ele já teve uma cota de consórcio, ou já foi oferecido para ele o consórcio. Eu vejo hoje o produto, como eu falei para você aqui inicialmente, bem evidenciado, e eu queria ressaltar esse produto. Nós estamos falando de serviços, estamos falando de automóveis, né? Mas o consórcio de imóveis. Eu acho que o consórcio de imóveis, inclusive, dados da BAC, cresceu praticamente 30% em 2024 em relação a 2023, um crescimento muito significativo. E eu só queria registrar também aqui o crescimento do nosso consórcio Canópolis, né? O consórcio Canópolis cresceu 61%. Crescemos aí 61%. Eu falei que o segmento de imóveis cresceu 30%, mas o segmento de consórcio em geral, dados da BAC, né, em 2024, antes de 2023, cresceu 19,6%. Ou seja, o consórcio Canópolis, graças aos nossos clientes, queria fazer um agradecimento especial aos nossos clientes, aos nossos parceiros Canópolis, né, que permitiram que a Canópolis crescesse 61%, ou seja, 3 vezes acima do crescimento do mercado de consórcio. Eu fico muito feliz em saber disso, Ribamar, porque esse crescimento aí se dá devido à Selic hoje, que inclusive está 13,25, né? Também, né? Também. Não é só isso, mas também pode ser. E o brasileiro hoje, nos episódios anteriores, eu estava falando que o brasileiro hoje, ele tem que criar a cultura de se programar. Sim. Né? O consórcio, ele um planejamento. Um planejamento. Isso. Né? Então, assim, o brasileiro, ele tem que criar a cultura de se programar. Hoje, eu estava olhando uns dados aí, 70% da população, ela tem endividamento. Por quê? Porque ela não se programa, não é verdade? E o consórcio, há muitos anos, o consórcio surgiu em 1962, né? E de lá para cá veio só crescendo, e o consórcio sempre foi planejamento, né? Uma poupança forçada, né? Porque hoje não adianta a pessoa virar para você e falar assim, não vou fazer consórcio porque eu vou colocar o dinheiro na aplicação, vou colocar na poupança, mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele resgata aquele dinheiro aplicado, ele vai lá na casa lotérica, qualquer outro lugar, e saca o dinheiro dele e acaba não juntando o dinheiro. O consórcio é o único boleto que você paga e o dinheiro retorna para você, corrigido lá na frente. Exatamente. Né? E essa sua experiência de 38 anos, o Ribamar, você já passou por vários momentos do consórcio, claro, altos e baixos. Sim. Você já passou no momentos não me lembro, um ano antes de 97, 92? Plano Real, nós tínhamos uma inflação aí galopante até a chegada do Plano Real. Então, de 87, qual eu entrei, o sistema... Foi uma fase ruim, não foi? Foi uma fase desafiadora, do momento que a gente tinha uma cultura inflacionária persistente na população brasileira. Como eu falei para você, o consórcio e não é tão conhecido, né, da população brasileira. Então, naquele momento, foi a semente, era uma forma incipiente ainda do sistema consorcial, para que o cliente entendesse essa forma de planejamento. Então, foi uma dificuldade muito grande e, sobretudo, a economia brasileira estava passando por uma dificuldade muito grande. Depois nós tivemos aí o confisco do Collor, né, em 89, se eu não me engano. Também foi uma fase muito difícil.
Depois nós tivemos o próprio impeachment do Fernando Collor, tivemos crises aí, a crise do México que afetou muito o Brasil. Depois nós tivemos outro impeachment da Dilma, né, Rousseff, recentemente, mais recente. Ou seja, a economia brasileira, né, ela vem passando por, né, vários altos e baixos. Eu digo que o brasileiro é resistente, o brasileiro é guerreiro mesmo, ele é criativo, e eu acredito que essa criatividade do brasileiro, né, essa forma aguerrida dele superar as adversidades, né, fazem com que a gente seja cada vez mais resiliente a essas anormalidades que existem no mercado. E pegando o que você falou no início, né, do planejamento, da Selic, que eu falei que também é um modo de ter alavancagem, né, das vendas de consórcio, nesse momento que nós estamos vivenciando, mas eu gostaria, sobretudo, de ressaltar, né, a capacidade do brasileiro hoje, que a inflação, digamos assim, é aquele vírus adormecido, que a gente tem que tomar cuidado, que ele pode retornar. Nós tem que estar sendo cuidadoso, né, cauteloso em relação a isso. Mas o brasileiro hoje, né, já sabe que nós não queremos a inflação de volta e ele tem como se planejar. Vou dar um exemplo para você, né? Se você quiser hoje, estou aqui em Belo Horizonte, quero fazer uma viagem para Porto Seguro, quero ir à praia. Então hoje é quinta-feira, se você comprar uma passagem de avião para ir, por exemplo, para amanhã, para Porto Seguro, é um preço exorbitante. Agora, se você se planejar, né, e programar a sua viagem, por exemplo, para outubro, eu quero em outubro viajar para Porto Seguro, com certeza a sua passagem vai ficar muito mais barata, porque você se planejou. E o consórcio é isso. O consórcio é um planejamento, é uma forma que o cliente tem de disciplinar a aquisição do bem dele, o aumento de patrimônio dele, desde que aquela parcela que ele esteja pagando, né, esteja dentro do orçamento dele. Eu acho que isso digamos assim, hoje, o grande diferencial que o consumidor brasileiro entendeu de uma forma de criar uma poupança que ele pode ser contemplado, e ao ser contemplado, ele vai ter um custo infinitamente menor do que um financiamento para a aquisição do bem, para o aumento do patrimônio dele. E depois eu vou te dar algumas informações, né? Porque isso era o mercado, né? De ontem que está acontecendo hoje. Mas nós temos novos personagens que não existiam antes e que estão também adentrando ao consórcio. Hoje, no caso aí, o Nestor falou que o consórcio seria a pessoa que quer poupar para pagar o boleto e tudo. E quando tem a primeira dificuldade de resgate, eu acho que até essa fase aí já foi superada, porque hoje os grandes empresários já entendem melhor o consórcio. Então os grandes empresários estão buscando o consórcio e tudo. No caso aí, o empresário que quer aumentar a sua frota e tudo, né? Então ele já faz o cálculo, o planejamento já no consórcio, ou quer comprar um imóvel, um galpão e tudo, então ele já faz o planejamento dele e tudo através do consórcio. Então, acredito que isso aí tem ajudado bastante também a alavancar o consórcio, o crescimento do consórcio. Geraldo, foi importante você falar isso na parte de empresário. Você é um homem de campo, né? Você está ali junto com os agentes, junto com os parceiros, atuando no dia a dia. Eu acompanho o seu trabalho, um trabalho perfeito, um trabalho muito bem feito também da sua parte. O que você sente hoje quando você visita um empresário junto com um parceiro? O que você sente do empresário? Você sente uma segurança dele com relação ao consórcio? Ele ainda fica com aquela dúvida e quer fazer um financiamento? O que você sente desse empresário? Igual eu falei, Nestor, no caso que hoje o empresário, ele conhece muito bem o sistema do consórcio. Hoje, no caso, quando a gente chega no empresário e tudo, assim, a gente não precisa dar muita explicação em referência ao sistema do consórcio. Ele já tem o conhecimento, Ele né? já tem o conhecimento do sistema do consórcio. Nós precisamos somente apresentar o nosso plano para ele. Que aí, no caso ali, ele faz o cálculo e vê que é muito mais viável do que ele pegar um empréstimo ou fazer um financiamento aí no mercado e tudo. Entendeu? Então, assim, hoje o empresário está muito conhecedor do sistema consórcio, adotou isso para ele aí, o sistema do consórcio, nos investimentos dele. Nestor, agora eu queria só ressaltar o que o já está comentando, né? Ele falou dessa aquisição, mas durante todo esse período, né, eu acho que as administradoras
elas tiveram que se adaptar, né, às demandas que o mercado, né, estava exigindo para que esse produto ficasse ainda mais atrativo. E nós do consórcio Canópolis, nós temos, né, como, digamos assim, básico, isso é o nosso básico, é escutar muito o nosso parceiro, escutar muito o nosso cliente. Então, todos os nossos produtos, né, que nós lançamos, a gente ouve demais, a gente tem um atendimento que a gente faz da nossa diretoria, até da nossa presidência, de estar no campo. Então, eu, por exemplo, eu fico sediado no Rio de Janeiro, mas das 4 semanas, as quais eu tenho um mês, né? Eu estou 2 semanas para atender os parceiros do Rio e 2 semanas viajando na área que eu atuo. Hoje a minha área operacional, embora eu seja acionista, né, a gente cuida do Brasil inteiro, mas tem uma área comercial que eu fico mais presente. Então eu tenho Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa parte de Minas Gerais, né? Pego a parte do Belo Horizonte, oeste de Minas, a parte do oeste de Minas, leste de Minas também, que é a região aí do Vale do Aço, zona da Mata Mineira, Ceará, Piauí e Maranhão. Então, esses são os estados, nas regiões as quais eu atuo. E a gente fica no campo, escutando o parceiro, para poder o quê? Melhorar o produto, né? Trazer produto competitivo. Então, hoje, por exemplo, nas nossas modalidades para o cliente adquirir o bem, eu posso afirmar a você, só o consórcio Canópolis tem a modalidade de sorteio lance fixo de 30, que é a renovação de 70, renovação 50, que é a melhor parcela, e o lance limitado é recurso próprio. Essas 4 modalidades dentro do grupo de consórcio, eu posso afirmar a você, pelo menos que eu conheço, olha que eu conheço muitas administradoras, porque a gente acompanha o mercado como um todo, eu digo que a Canópolis é a que tem um produto hoje com essas características a oferecer ao cliente. Então ele pode concorrer dentro dessas modalidades, aumentando ainda mais as chances de contemplação dele. A gente fica muito atento, por isso é que a gente, é o tete a tete, né? A gente quer olho no olho, estar com o cliente, com o parceiro, é um diferencial nosso de escutar. Então, se qualquer parceiro, né, por Belo Horizonte, tiver uma demanda, né, ele vai ser atendido pelo nosso CRP. Temos uma filial aqui em Belo Horizonte, uma estação física para atender nosso parceiro, o nosso cliente. Se não for atendido, por exemplo, tem o Geraldo, que é o nosso agente sênior, que fica aqui também, além dos agentes Canópolis. Se tiver uma dificuldade, ele vai ligar para o diretor Ribamar. Se tem uma dificuldade, pode ligar para São José do Rio Preto, onde fica a nossa diretoria executiva. E se também não tiver, ele tem a nossa presidência também, que pode atendê-lo, ou seja, é um atendimento humanizado, um atendimento que a gente quer estar junto do nosso cliente, nosso parceiro, para entendê-lo. Eu digo muito que esses são os grandes diferenciais do consórcio Canópolis aí no mercado. Eu até estava olhando um tempo atrás, Ribamar, e me parece que o Banco Central tem ali uma lista das administradoras com maior índice de reclamação, com maior índice de não resposta junto aos seus clientes. E por incrível que pareça, é assustador aquelas grandes administradoras, o número de reclamações que elas têm. E o consórcio Canópolis, ele não aparece entre as 30. Né? Pelo menos a listagem até entre as 30 ali é o que não aparece. Isso é um diferencial muito grande também. Sinal de que o trabalho é muito bem feito. Né? Hoje, por exemplo, até mesmo para que o nosso telespectador conheça, o consórcio Canópolis hoje, ele é uma empresa do Grupo Canópolis. Isso, o Grupo Canópolis. O grupo de concessionárias hoje, dentre as marcas que o grupo opera, a região operacional das concessionárias do grupo está praticamente localizada na região centro-oeste e norte, né? É a região que o grupo atua. Revendas Toyota, revendas BMW, revenda de motocicleta Honda, também temos revenda Nissan, tem também a Chery e tem outras marcas aí, né, que eu não posso ainda citar, mas que o grupo está trazendo, né, sobretudo nesse segmento aí dos elétricos, né, que hoje está aí. Maravilha, né? Então o grupo está aí, realmente vai ter uma abertura de novas lojas, novas revendas aí, sobretudo nessas regiões que eu citei a você. Porém, o consórcio é exceção das concessionárias, né? Agora também tem uma corretora de seguros, também tem a energia solar. E nós, no consórcio, nós estamos em todo o Brasil. Então, também é um diferencial do consórcio Canópolis. São quase 200 agentes, assim como o Geraldo, né? Espalhados no Brasil inteiro para dar suporte aos nossos parceiros e clientes. Nós temos cerca de 10 mil parceiros. Você fala, um número redondo, estou dizendo que é cerca de 10 mil. Provavelmente, em 2025, a gente vai superar essa marca de parceiros credenciados. Isso a nível Brasil, nível nacional. Brasil, Então, por exemplo, desde o Rio Grande do Sul, Macapá,
tem um agente Canópolis, um parceiro Canópolis para atender. Eu estou em Rondônia, tem um parceiro para atendê-lo. Nós não estamos somente localizados na região sul e sudeste. Nós estamos muito bem representando a região centro-oeste, norte e nordeste. Então, repito, qualquer localidade do Brasil terá um parceiro Canópolis para atendê-lo. Eu digo, faltavam poucos municípios para que nós não tivéssemos um cliente. Praticamente, eu vou dizer, eu acho que o Brasil tem mais de 4 mil municípios, não sei assim ao certo se citar. O número que eu disser para você aqui, ele pode estar equivocado. Então, prefiro não nominar, né, essa quantidade de municípios que não são atendidas pelo consórcio Canópolis, mas são pouquíssimas. Nós estamos presentes praticamente com cliente em todas as regiões do Brasil. Estados, com toda certeza. Os municípios pequenos, faltam pouquíssimos para que não tenha um cliente Canópolis. Mas eu ressalto isso, a importância de ter essas pessoas, né, nessas principais cidades do Brasil que darão atendimento ao nosso cliente, ao nosso parceiro. Por isso, como eu falei, viu, Nestor, é um diferencial. Eu acho que eu como cliente, eu vou dizer para você que eu fico completamente desconfortável, né, quando eu faço uma ligação para uma operadora e eu tenho aquele atendimento robotizado 1 hora, né? Então, diz que 1 para isso 2, então você fica... Aí a atendente, quando você chega na atendente, ela fala, não é da minha área, eu vou transferir você, aí você tem que repetir todo o assunto. Rapaz, isso é realmente muito desconfortável. Então, o cliente Canópolis, quando liga para nossa central de atendimento, ele tem um atendimento humanizado, a pessoa vai ter uma pessoa que vai atendê-lo. Repito, além de ter todo esse pessoal, tem uma central de atendimento ao nosso cliente para um atendimento humanizado. Não vai ser 1 hora que vai atender o cliente, não. É uma pessoa. Atendimento humanizado é o nosso diferencial também. Maravilha. Olha para você ver o que a administradora Consórcio Canópolis oferece para você aí, cliente do outro lado. Deixa eu agradecer aqui a Durante Séculos Vendas de Consórcio, que é a nossa patrocinadora, juntamente com a CBC Vendas de Consórcio. Você que quer ser um parceiro Canópolis, procura esses agentes credenciadores Durante Séculos Vendas de Consórcio e CBC Vendas de Consórcio. São filiados, são agentes autorizados, melhor dizendo, do Consórcio Canópolis, atua aqui na região de Belo Horizonte, Contagem, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Agradecer aí ao Marquinhos, ao Léo e ao Pablo, que são os agentes master da Durante Séculos. Você que quer ser um agente, liga lá no 319-8263-4997 e se credencia com a turma lá que você vai ter altos ganhos. Isso aí. Não é isso? Ribamar, hoje a Canópolis é uma das 5 maiores administradoras de consórcio do país. Estamos entre as 10 maiores independentes do Brasil. Maravilha. Independentes do Brasil entre as 10. Em volume de venda. Isso. Quantos mil clientes a Canópolis tem hoje? Olha, eu não sei te precisar, viu? Mais ou menos. Passam mais de 120 mil clientes conosco já, entre contemplados e não contemplados, quitados. É um número que cresce, né, a cada dia. Porque, veja bem, se eu, por exemplo, citar para você somente no ano de 2024, né, esse crescimento aí exponencial permitiu com que a Canópolis tivesse uma produção extremamente significativa. Tanto, né, nesse crescimento no segmento de automóveis, como no segmento de imóveis. Aí você pode até me questionar, Ribamar, eu vejo que você, né, naquela apresentação, está falando muito do consórcio de imóveis. Por que você está falando muito do consórcio de imóveis? É porque eu estou observando, viu, Nestor, a chegada de novos personagens, né, novos clientes, né, para adquirir o produto imóveis, que, como eu falei, nessa minha trajetória lá atrás, né, ela não existia. E hoje a gente está tendo uma procura enorme, né, desses clientes para adquirirem a cota de imóvel. Para quê? Para alavancar o patrimônio, né, para poder investir. Porque nós somos conservadores. Se nós observarmos, né, o brasileiro, nós temos aqui arraigada conosco uma cultura portuguesa. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses. Os pois. Então, a cultura realmente que nós
arregimentamos dos portugueses é de que a gente precisa ter bens, precisa ter patrimônio. Então, quando a gente, né, se torna já um adulto, a primeira coisa que todos pensam preciso ter o meu imóvel, minha casa própria, né? É o meu alicerce, é a minha segurança. Então, isso está não só na moradia, como também numa aposentadoria, né? A gente sabe que o INSS hoje, ele fornece uma aposentadoria de uma forma ainda insatisfatória para a maioria da população, né? E a pessoa que trabalha aí 40, 45 anos, ao aposentar, ela precisa complementar a renda dela. E como é que ela verifica isso, né? Para complementar uma possibilidade? É o aluguel de imóveis. E como que ela pode fazer isso com planejamento? Via consórcio. Falei para você aqui do exemplo da passagem aérea para Porto Seguro. Sim, né? sim. Então, se a pessoa pudesse planejar, né? Até com uma forma de previdência privada, né? O consórcio de imóveis é muito melhor, porque além dele proporcionar esse ganho como aluguel, ele condiciona aos herdeiros também, né, a manutenção desse imóvel. Então, a descendência dessa pessoa vai continuar recebendo os benefícios desse imóvel, desse, digamos, progenitor que fez, né, no início lá, adquiriu para ter a renda de aluguel. Então, é um segmento que cresce muito. Aí, esses novos personagens são pessoas que estão investindo, sobretudo hoje na modernidade, são os estúdios. Por que os estúdios? Décadas passadas a gente tinha, a família era formada, um casal e 2 filhos, né? Hoje é um casal e um pet, né? Então hoje o pet substituiu o filho, né, na realidade. E aí então não precisa-se mais daquela casa, né, espaçosa. Então os estúdios hoje comportam até o solteiro que não quer casar, né? Ele se emancipou do pai, quer ter a vida própria dele, a independência dele. Então o estúdio de 1 quarto atende ele. Um casal sem filhos, como eu falei, um estúdio de 2 quartos atende ele. Então existe uma demanda muito grande nisso. Então os investidores estão comprando os consórcios, né? Para quê? Para a aquisição desses imóveis. Então nós temos um produto hoje especial que está tendo assim um volume de vendas extraordinário, que chama Melhor Parcela para a Aquisição de Imóveis. Esse personagem, então, desse investidor, está adentrando o consórcio. E um outro personagem, permita-me falar para você que está vindo para o consórcio e também de uma forma bem agressiva para adquirir agressiva no bom sentido, hein? No bom sentido, para adquirir o consórcio, são os brasileiros que moram no exterior. Então, isso, eu queria entrar nesse detalhe. Até para ilustrar um pouco mais do que você vai falar, Ribamar, nos últimos 2 anos, talvez até antes, mas que eu me recorde agora, nos últimos 2 anos, principalmente que moram nos Estados Unidos, a procura pelo consórcio para investir aqui no país muito grande, muito grande. O que isso está levando ao Brasil? O que está levando ao brasileiro que mora lá fora a fazer esse investimento? Você, como empresário, um administrador de empresa, um visionário, né, que conquistou tudo aí com consórcio, o que está levando a esses brasileiros lá de fora a investir no consórcio aqui? Porque até então, lá fora, pode ser comercializado normal o consórcio, não pode? Eles só não podem comprar o bem lá fora? Como que funciona isso daí? Bom, vamos lá. Primeiro, a palavrinha que você falou, nós falamos aqui desde o início, né? O planejamento. Eu acho que o planejamento é tudo. E, obviamente, né, essas pessoas brasileiras que moram lá têm um ganho em dólar ou em euro, porque não é somente os Estados Unidos, não, também boa parte da Europa. Esses brasileiros que moram lá, eles trabalham lá, mas a maior parte, né, quer retornar ao Brasil, né, o país de origem, né, ser da sua família. Então, eles fazem o planejamento. Tem uma moeda forte, dólar ou euro, né, então tem um valor apreciado em relação ao real, e eles podem fazer esse planejamento. Para quê? Para comprar os imóveis aqui, aquilo que eu falei para você, na aposentadoria. Então, nesses lugares, dificilmente terão essa possibilidade de uma aposentadoria. Então, aqui já compram esses imóveis, né, pagando, ao serem contemplados, compram os imóveis, já vão ter a rentabilidade dos aluguéis, e no momento que eles acharem, né, que terão já uma receita compatível para que eles tenham um conforto para a sua família, eles retornam. Então, estão investindo dessa forma. Agora, para aquisição, eles têm que adquirir imóveis
no Brasil. Não podem adquirir imóveis fora. Os imóveis a serem adquiridos terão que ser no Brasil. Nós não podemos ainda, né, fazer aquisição, quando contemplado, de imóveis nos Estados Unidos ou no país da Europa. Isso não fazemos. Aí eu te faço a pergunta o seguinte. Por exemplo, brasileiro ele já tem vou pegar um exemplo aqui. Tem um brasileiro, saiu, tem 30 anos que mora lá, já tem dupla cidadania. Eu acho que até abriu mão, não sei como é que chama lá, de não naturalizado, é isso você? Não naturalizado. Não, ele é brasileiro, tá lá, tem a dupla cidadania, casou com a americana, aquela coisa toda. Porém, tem os familiares aqui. Né? Mas ele declarou lá que não faz imposto de renda, aquela coisa toda. Ele não vai ter declaração de renda. Ele não vai conseguir declarar a renda dele, porque tem que declarar depois de declarar ali 3 vezes o valor da parcela, uma coisa assim. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: se ele tiver um bem aqui no Brasil, uma casa, por exemplo, ele fez o consórcio, ele pode colocar essa casa como garantia para comprar um imóvel lá fora? Tem viabilidade, temos que avaliar, tá? Isso tudo é feito uma análise ainda criteriosa para a gente ver qual o bem que vai ter como garantia para ser pago esse imóvel no exterior, né? Então a gente faz uma avaliação primeiro, vamos avaliar todo o contexto, o pagamento e tudo. Então, se você me perguntar se tem viabilidade, tem, mas tem que fazer uma análise documental desse imóvel que está aqui, está o nome dele, qual a renda dele que está sendo feita lá, para que nós possamos fazer o pagamento. E eu queria, se você me permitir, né, que são essas possibilidades aí digamos assim, que estão ocorrendo, né, até no caso desse brasileiro que está morando no exterior, e uma situação um pouco similar a essa, que tem, e hoje acontece muito, é para imóveis que são adquiridos através de leilão. Sabia disso? O consórcio paga leilão? Paga. A gente tem 2 formas para que o cliente possa adquirir. E por isso que eu falo, o consórcio é um planejamento, né? Que a pessoa pode alavancar o patrimônio dela, pode aumentar o patrimônio dela. Literalmente, quem tem muita disciplina. Eu digo que é uma forma disciplinar disso. Você citou o exemplo, antes de falar do leilão, só para não perder aqui esse raciocínio, né? Você citou justamente, né, da poupança, que a pessoa ela faz uma poupança, mas ali aconteceu uma emergência, ela pega o dinheiro. No consórcio, ela sabe que ela tem que ter essa disciplina que vai aumentar o patrimônio dela, né? Então, de uma certa forma, ela fica comprometida com aquele objetivo inicial que ela teve. Ela não sai do objetivo, ela não sai do foco dela. Por isso que eu acho que é muito interessante, né, o planejamento via consórcio. Esse é o raciocínio. Agora vamos no leilão, que entra nesse raciocínio do investimento e planejamento. A pessoa foi contemplada, né, e ia ter uma oportunidade de comprar um imóvel através do leilão, certo? Obviamente que geralmente quando as pessoas compram o imóvel do leilão, né, tem um valor significativo, desconto talvez até de 30% ou mais, né, dependendo disso. Quais são as hipóteses, né, para aquisição desse imóvel por leilão pelo consórcio Canópolis? O primeiro ponto que ele pode fazer, a primeira opção é a seguinte: ele tem um imóvel que está em nome dele. Então, eu preciso desse imóvel como uma garantia, Banco Central. Então, ele foi contemplado, ele vai alienar esse imóvel, tá, como uma garantia para Canópolis. Lembrando que primeiro a cota tem que estar contemplada, né? Contemplado. Antes da aquisição do leilão. Exatamente, bem lembrado, viu? Tem que estar contemplado. Contemplou a cota, ele vai fazer vamos fazer uma avaliação desse imóvel e vamos alienar o imóvel que está em nome dele, como uma garantia. Porque o imóvel comprado de leilão tem que ser rápido, né? Tem que pagar um boleto. E aí o que acontece? Então já tem a garantia adicional. Ele foi vencido no leilão, então o processo está aprovado, o cadastro dele, né, a comprovação financeira dele, todo o cadastro dele aprovado no consórcio Canópolis, o imóvel alienado, como bem lembrou o Geraldo, depois da contemplação, sempre. O imóvel que ele está comprando é que vai ficar alienado. Calma, vamos chegar lá. E aí ele alienou o imóvel que está em nome dele. Ah, sim. Garantia adicional, ele tem que ter o imóvel. Ah, tá. O imóvel está lá. Aí esse imóvel, ele vale, né? Por exemplo, o imóvel vale R$1 milhão. Ele está comprando o imóvel de 700 mil, então tem uma garantia aqui. Qual o saldo devedor dele? O saldo devedor dele é R$600 mil. Ok, então supre. Aí a Canópolis vai,
paga o boleto, tudo já documentado, tem todo o processo. Estou falando aqui em regra geral, mas tem que fazer toda a análise do contexto do processo. Então, a Canópolis vai e paga o boleto, né, que ele pediu da compra do imóvel dele. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer essa documentação, né, para alienar junto à Canópolis. Então, tem todo o trâmite. Alienou. Então, ele vai ficar com os 2 bens alienados. A Canópolis observou que esse bem que ele adquiriu por ela supre as garantias, desaliena o primeiro imóvel dele que foi dado como garantia adicional. Então, existe essa possibilidade. A outra possibilidade é a de que foi contemplado, né? Ele vai fazer o cadastro dele, o cadastro dele foi aprovado, ele paga o imóvel do leilão, paga o boleto e depois solicita o ressarcimento quando fizer toda a parte de escritura no RGI. Então, serve para reembolso ou da primeira opção que eu falei. Ou seja, o consórcio ampliou ainda mais aí a opção, né, de aquisição do bem imóvel. Realmente o consórcio, ele nos surpreende. Tem muitas vertentes para fazer um planejamento correto, né? Nos surpreende todos os dias, né, Geraldo? Eu só queria ressaltar, viu, Nestor? Isso que nós estamos falando aqui é de regra geral, mas vai ter sempre que observar também a aprovação cadastral do cliente. Passa por uma análise. Isso. Comprovação de renda. Exatamente. A Canópolis não pode ser negligente, né, em relação à aprovação de crédito. Então, temos que olhar muito bem essa aprovação de crédito, né, o bem que ele está comprando, o boleto que está sendo pago, o imóvel em garantia. Então, é todo um complexo de informações, de análise para poder fazer o pagamento do bem. A pergunta inicial, pode? Sim. É viável? Sim. Né? Mas tem todo um trâmite, né, que a gente tem que seguir para que o cliente também não compre gato por lebre. Por isso que o imóvel, né, inclusive, o cliente, quando compra um consórcio, né, para aquisição de imóveis, eu digo para o cliente o seguinte: senhor cliente, o senhor está fazendo uma compra extremamente segura. Por quê? Porque nós, de uma certa forma, ao analisarmos a documentação do imóvel, a gente verifica item por item, né, para ver se há algum tipo de impedimento. E ele só poderá comprar se o imóvel estiver completamente regularizado. Então, nós oferecemos para esse cliente, né, uma consultoria até de que o imóvel dele está ok, não tem nenhum tipo de pendência. E isso é segurança para o cliente mesmo, né? Muita segurança que eu vejo para o cliente, sobretudo de imóvel, em todos os segmentos. Mas eu digo que o imóvel, pelo procedimento imobiliário ser complexo, que é cartorário, né? Então são muitas certidões, enfim, essa análise documental, ela dá uma segurança muito grande para o cliente. Isso aí é uma forma gratuita. Por quê? Porque nós não cobramos para fazer essa análise documental. Isso nós não cobramos. Então, o que a gente vai entregar documentos, a gente vai fazer aquela análise lá e aí, obviamente, vai fazer a escritura para que ele possa estar comprando o bem que tanto sonhou. E até mesmo porque o consórcio é um grupo de pessoas, né, Ribamar? E esse grupo também tem que ficar assegurado ali com a garantia de que ele vai pagar as parcelas restantes, não é isso? Isso. Então, a administradora, né, tem responsabilidade, né? Eu falei para você aqui também, durante a nossa entrevista, a administradora não pode ser negligente em relação à análise de crédito. Então, nós temos parâmetros, né, para poder fazer essa análise, essa aprovação, porque nós temos, né, que zelar essa incumbência que o Banco Central, como órgão regulador, né, determina para a administradora. Nós temos que zelar pelas garantias que estão lá no grupo. Não podemos ser negligentes, então temos que seguir as regras estabelecidas de controle, de acompanhamento. Para quê? Para que o grupo de consórcio não seja penalizado. Você imagina, né? O cliente fez um grupo de consórcio e aí, obviamente, a administradora foi negligente, né? E aí, como é que faz para a retomada de um bem? Como é que é feito isso? Então, tem que ter garantias para que, quando o grupo encerrar, né, não tenha nenhum tipo de penalidade para nenhum consorciado. Ô, Ribamar, esse crescimento do consórcio nos últimos anos, aí, digamos, nos últimos 15 anos, você acredita que seja após a Lei 11.795 de 2008? Qual que é a diferença do consórcio antes dessa lei e depois dessa lei? Eu digo para você o seguinte, a lei, ela trouxe, digamos assim, mais segurança ainda para o consorciado, né? Eu acho que o consorciado hoje, eu sinceramente falo a você,
que o Banco Central hoje é um órgão extremamente vigilante junto às administradoras. Na década de 80, sobretudo, quando, logo no início, naquela época, o consórcio, vou até um pouquinho, me permita ser até um pouquinho antes da lei, nova lei, 2008, o consórcio era fiscalizado pela Receita Federal. E naquela ocasião, né, sobretudo naquela ocasião, existia muitas administradoras de consórcio que não zelavam, né, pelo bem-estar de um grupo de consórcio, por essas garantias. Né? Existiam, infelizmente, aí empresas inidôneas. E desde que o Banco Central passou a fiscalizar, até a nova lei, como agora também, saiu uma nova normativa agora também, em dezembro de 2024, eu digo que todas essas, o Banco Central hoje escuta muito também a ABAC, né? Para que a gente possa desenvolver cada vez mais leis, cada vez mais normativas que visem justamente dar garantia ao consorciado que está comprando. Então, naquela ocasião, você observava aí empresas aí que, infelizmente, né, eram, digamos assim, encampadas pelo Banco Central, né, o Banco Central fazia intervenção e hoje, praticamente, a gente não escuta mais isso. Eu vejo hoje, sinceramente, as administradoras muito comprometidas, sobretudo os players, né, das administradoras de consórcio, comprometidas com a segurança, de vender de forma idônea. E também, viu, Nestor, vai muito de encontro com o conhecimento hoje, né, do próprio cliente. Eu digo para você o seguinte, o cliente hoje ele compra consórcio e sabe o que é o consórcio. A não ser que, né, as duas partes não estiverem querendo agir de forma idônea. O consórcio só tem uma forma de você ser contemplado, sorteio ou lance. Se porventura, né, alguém oferecer uma forma de contemplação para o cliente, né, com garantia de entrega, né, eu fiz aqui o consórcio, vou entregar você daqui a 2 meses o consórcio, isso, como consórcio, não existe, a não ser que seja um financiamento. Mas consórcio, não, consórcio é sorteio e lance. Então, e nós da Consórcio Canópolis, nós temos assim, nós somos muito vigilantes em relação a isso. Além de nós treinarmos muito nossos parceiros, né, a gente informar isso por escrito ao nosso cliente, né, no nosso parceiro, nós fazemos no nosso pós-venda uma ligação que é gravada junto ao cliente, verificando com ele. Por isso que eu digo do atendimento humanizado, né, uma ligação que ele recebe para verificar se tudo, né, o que foi falado será cumprido, se existe alguma anormalidade nas informações, se ele sabe como é que é a forma de sorteio, forma de lance. Então, nós confirmamos todos os dados e as informações todas, ligação gravada. Só após essa gravação, estando ok, é que ele tem a confirmação, né, da aquisição do próprio consórcio que ele fez. Se não tiver essa gravação efetivada ou se tiver algum tipo de ruído, alguma inconsistência das informações, a venda não é homologada perante o grupo de consórcio. Esse é um procedimento do Consórcio Canópolis, para garantir segurança do nosso próprio cliente. Isso aí para evitar qualquer tipo de promessa de contemplação. Informações que não sejam consistentes, que não seja da realidade do consórcio. Totalmente fora da regra do consórcio, do que aquele que eu comprou. Então, essa segurança nós damos ao nosso cliente. Então, só após essa confirmação que ele, do nosso pós-venda, que ele tem a efetivação do consórcio que ele adquiriu. Então, você, futuro cliente do Consórcio Canópolis, ou aquele mesmo que já adquiriu sua cota, fiquem atentos aí à ligação do pós-venda. Pós-venda, exatamente. É feito por ligação normal e pelo WhatsApp. Hoje também temos o WhatsApp, né, para facilitar e ter uma ligação. Então, o cliente, muitas vezes, né, ele tem uma ocupação e não consegue atender aquela ligação. Sim. do nosso pós-venda. E aí nós criamos também um mecanismo do WhatsApp para que ele possa responder ali ao número que ele colocou no cadastro de venda, ele que vai responder, e ali também temos a confirmação das informações que foram prestadas para ele. Então você que adquiriu uma cota aí do Consórcio Canópolis, isso aí é uma medida de segurança para você, até mesmo para que você tire suas dúvidas no momento desse pós-venda, né? Conheça também um pouco mais o produto e até mesmo fique sabendo sobre o produto que você adquiriu. Porque nós sabemos que existem hoje muitos profissionais aí
que ainda utilizam daquelas velhas... Em todos os segmentos, né? Vamos falar, né? Porque eu acho que não é só o consórcio, infelizmente, né? No Brasil, a imensa parte da população brasileira é do bem, né? Faz as coisas corretas. Mas nós temos uma pequenina parte, infelizmente, muito pequena, né? Que age de uma forma errada, digamos assim, né? Para ser brando, e esses profissionais estão sendo praticamente banidos. Estão sendo expurgados do sistema. Por isso que eu falei para você, eu queria falar antes da lei, mas bem antes, né? A gente vem depurando, né? Lapidando o sistema de consórcio. E hoje, com conhecimento da população, desse sistema, para alavancagem patrimonial, para aumento de patrimônio, né? Eu vejo que... Essa é a palavra do momento, né? Alavancagem patrimonial, eu acho que... eu digo assim, tem vários profissionais hoje, né? Que antes eles eram céticos em relação ao consórcio. Estou sendo até bonzinho, tá? Para não falar outra palavra, mas eles eram céticos em relação ao consórcio e hoje são defensores, né? Hoje eles observaram e, digamos assim, deram a mão à palmatória e observaram que é uma criatividade do brasileiro. Na realidade, né, o consórcio nasceu com funcionários do Banco do Brasil que se reuniram, né, na década de 70, 60 mais ou menos, para comprar o Fusquinha. Então ali não tinha financiamento e ali foi, digamos, um embrião do sistema de consórcio, né? Como eu falei, era do segmento automotivo, aí foi para o segmento de caminhões, né? Segmento de grande porte, depois segmento de imóveis, depois consórcio de viagens, inclusive, né, uma administradora na qual eu trabalhei, a gente lançou o consórcio de viagens Varig, que era junto com a companhia aérea, né, Varig. Ali nasceu o consórcio de viagens, que também foi embrião para o consórcio de serviços, porque naquela ocasião não era permitido o consórcio do pacote, somente da passagem aérea. Então, tinha um dificultador que era você não poder fazer o consórcio do pacote, só podia a passagem aérea. Mas ali foi um embrião para o consórcio de serviços, né? O consórcio de viagens Varig na época. Foi muito também desafiador, muito interessante. Eu não sei te precisar o ano, mas ficou entre 91 e 93, mais ou menos, que foi essa época, né? Acredito. Não, era a época do... como é que chama aquela moeda lá? Não era, não. Foi antes. Foi antes ainda? Foi antes. Não era, não. Foi entre 90 e 93. Foi antes do Plano Real, né? Teve tantas moedas, né? Eu não me... Cruzeiro, acho que era Cruzado, o RV. Eu acho que era Cruzado. Alguma Cruzado ou Cruzeiro, não lembro da moeda qual era. Mas foi num período desse. Quem que era o presidente na época? Fernando? Se foi 90 era Collor. Sarney foi antes, né? De 87 a 90. Eu não sei se foi na época do Collor. Do Collor ou do Itamar, né? Porque o Collor teve um impeachment, né? Aí entrou o Itamar em seguida. Mas eu não sei assim, passou já, né? Tem mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos, né, rapaz? Então, assim, a gente tem a memória um pouquinho aí já afetada. Eu não me lembro, né? Eu teria que rever lá nos meus alfarrapos aí essa informação. Mas foi um embrião do consórcio de serviços. Ribamar, você me falou aí das modalidades de contemplações do consórcio Canópolis, que é sorteio, lance fixo, de 30%, 40% e 50%. 50%. Lance livre. E o lance... Limitado de recurso próprio. Limitado de recurso próprio. Isso. Esse lance não pode utilizar o embutido. Não pode usar a parte do crédito para ofertar lance. Tem que ser recurso próprio. A pergunta que os futuros clientes querem saber: quantas contemplações hoje, em média, que a Canópolis faz por mês, você sabe? Depende do grupo, né, o Nestor? Não, no total, contemplações no total. Olha, por mês, né, assim, por exemplo, como eu te falei, esses dados seria interessante a gente pegar eles de forma precisas, né? Mas eu digo hoje de contemplações que nós temos. Hoje nós temos uma média de mais de 1.000 contemplações por mês, né? Nossa, a Canópolis tem 120 mil clientes. Eu estou te falando que de contemplações, durante um ano, dá quase cerca de 12 mil contemplações, né? Então, de 10 a 12 mil contemplações por mês, de todos os produtos, né? Que eu falo de todos os produtos. Imóvel. Então, imóvel, a gente tem, em cada grupo, só para você ter uma ideia, uma média aí de 14 contemplações. O grupo nosso, 6.600.
600. Ele pegou aí quase 14 contemplações. Então, assim, cada grupo tem a sua característica, né? Eu digo sempre que é importante o cliente observar, né, como é que é o comportamento dos grupos. Tem clientes que gostam de entrar em grupo em andamento. Eu sugiro sempre a você o seguinte: se eu sou um cliente, eu entro num grupo que está iniciando também, porque eu estou fazendo meu planejamento, né? Eu falo sempre assim, como é que está, as pessoas perguntam, como é que está a média de lance? A média de lance está de acordo com o mercado. A gente tem que observar como é que está o mercado. Como o mercado hoje está extremamente aquecido para o consórcio, obviamente que você tem um incremento um pouquinho no percentual do lance. Com o passar do tempo, né, esses lances tendem a entrar em declínio. Todos eles tendem a entrar em declínio. Isso, obviamente, no lance livre e no lance limitado, porque o lance fixo já tem, né, aquele percentual estabelecido ali, pré-estabelecido. E aí o que acontece? Eu falo sempre para o cliente, olha, você quer fazer um planejamento médio e longo prazo. Você não tem pressa, esse é o cliente do consórcio. Se você não tem recurso disponível para ofertar o lance, então você tem duas possibilidades através do consórcio canal. Você tem um sorteio, é aleatório, e você tem um lance fixo. Então você, como lance fixo de 30 e de 50, nós temos o plano Renovação 70 e Renovação 50, esses 30% do Renovação 70 já foi diluído no prazo, e os 50 também no Renovação 50. Acontece que no consórcio Canop você pode utilizar também, né,